Da tribuna da Câmara, o deputado federal Marcel Van Hatten repercutiu o escândalo gerado pela jornalista Eliane Cantanhede da Globo News. Cantanhede transmitiu o que ela própria chamou de recado de ministros anônimos do Supremo Tribunal Federal ao governo Lula sobre o voto do senador Jacques Wagner na PEC que limita decisões monocráticas de ministros da Corte. Cantanhede afirmou: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Recentemente, colegas de Cantanhede na emissora também haviam transmitido ao vivo outro recado dos ministros anônimos da Suprema Corte, dirigidos à Procuradoria-Geral da República. O deputado Marcel Van Hatten disse: quem defende democracia e Estado de Direito não pode deixar de ficar estarrecido com o escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Van Hatten disse: não é possível que numa democracia, num Estado de Direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre Executivo e Judiciário e, pior, do Judiciário querendo se impor ao Executivo ou ao Legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O deputado disse: é inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada. A chantagem do STF também sobre este parlamento, a forma como o tribunal age politicamente, chantageando todos e a mídia divulgando isso como se fosse a coisa mais normal. Isso é inaceitável. Marcel Van Hatten convocou os brasileiros para uma grande manifestação no próximo domingo na Avenida Paulista, em protesto contra a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: essa é uma responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados porque não deram a liberdade para o Clesão. E pediram isso no Ministério Público no dia 1º de setembro, há mais de 2 meses. Tem sangue nas mãos esses ministros. Van Hatten afirmou: pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes, de que no próximo domingo o Brasil estará nas ruas, representado por todos que forem a Paulista às 14 horas para dizer: fora ministro Alexandre de Moraes. Impeachment já. Não aguentamos mais os abusos de autoridade. Ainda, fora, vale, né? Impeachment já, fora Alexandre de Moraes. O ex-deputado Paulo Eduardo Martins comentou a manifestação de Eliane Cantanhede. Esse post revela um escândalo. Lembro que traição pressupõe um acordo. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse: eis a democracia, entre aspas, que venceu. Ministros do STF acusando o governo de traição e mandando recado via imprensa. O deputado Carlos Jordi disse: esse post é inacreditável. Observamos: 1. Conluio entre STF e governo. 2. Chantagem da corte para interferir na política e derrubar o líder do governo. 3. Relações espúrias sendo passadas a jornalista e tratadas com normalidade. Traição é a quebra de fidelidade prometida. O deputado estadual Major Meca apontou: se isso é verdade, não é possível tratar como natural. A votação de um parlamentar não pode estar condicionada à vontade de quem quer que seja, apenas dos cidadãos que o elegeram e no seu próprio entendimento. Por esse motivo existe a separação dos poderes. O deputado Marcel Van Hatten, pelas redes sociais, disse: a jornalista Eliane Cantanhede publicou no X: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Isso é poder judiciário ou coronelismo político?
O ex-deputado Deltan Dallagnol disse: Dá um break para mim aí, dá um breakzinho. Isso, vem para cá. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Consignado Inteligente. É um canal raiz, né? Nossa luta é enraizada pelo aposentado e pensionista, servidor público, mas hoje em dia a gente abriu esse leque. É uma luta por todos os brasileiros, por um Brasil mais transparente. Se você compactua desse Brasil mais transparente, por favor, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que a gente entrar com esses assuntos quentes, importantes, apurados jornalisticamente, você vai estar aqui com a gente, tá? É tudo de graça, tudo de graça. Se você quiser ficar membro, você ajuda o canal com um pouquinho de dinheiro, custa R$ 2,99 ao mês, bem pouquinho. A gente pede sua ajuda porque o canal é totalmente independente. Então a gente reinveste em estrutura, uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um fundo melhor, uma edição melhor, se você quiser. Se você não quiser, você fica aqui, que está muito legal ver a sua interação aqui no nosso chat, os nossos comentários sempre educados. Se você é esquerda, direita, traga o seu comentário, a sua verdade, argumente com educação, tente mostrar o seu ponto de vista. Quem sabe a gente muda de ideia e um acrescenta para o outro. Aqui não é um canal de guerra, de combate, é um canal de entendimento, compreensão. O que a gente não admite é tala no olho, né? É a grande mídia, o grande mainstream, como é chamado, tentar tapar o sol com a peneira para passar pano para as cagadas que esse governo atual vem fazendo. Desculpem o português, tá? Mas é basicamente isso. Então deixe aqui o seu comentário, interaja como você já está fazendo, deixe sempre o seu joinha e se inscreva no canal. Vamos continuar assistindo aí, ó. Presta atenção. Depois do ou a PGR denuncia Bolsonaro ou toma processo de prevaricação na cara, temos agora ou o Jacques Wagner sai ou o STF não tem mais papo com o Planalto. Todo dia o STF ameaça um poder, uma instituição da República diferente, mas risco para a democracia são os outros. O presidente do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, ironizou: "Viva a democracia suprema!" A vereadora Fernanda Bart apontou: "Então, é isso mesmo que você está pensando. A jornalista acaba de declarar que existia um pacto entre o STF e o PT para frear Bolsonaro e que agora foi rompido com o voto de Jacques Wagner." Cantanhede, com este texto, parece descrever a total falta de isenção por parte da Corte Superior de conluio de relação não republicana. Vai se explicar? É mais um papo cabuloso? O escritor Flávio Gordon disse: "Se as informações da jornalista são verídicas, podemos dizer que as definições de diálogo cabuloso foram atualizadas. O STF não pode ter papinho e acordo com o governo. Isso é ilegal, além de imoral. Se um tribunal constitucional faz isso, troca de favores com o governo, deixa de ser um tribunal constitucional e não pode mais ter os poderes que a Constituição lhe confere. Simples assim. Mais uma vez, estão nas mãos do Congresso os meios para impedir a continuidade dessa indecência." O procurador e professor de Direito, Rodrigo Chemin, analisou a postagem da jornalista. Ministros, no plural. Traição rasteira, entre aspas, para reproduzir fielmente a expressão utilizada pelos ministros. Uma traição rasteira do governo aos ministros do STF. E a notícia é dada assim, acrescida de um recado, como se fosse normal isso numa democracia. Impressionante. A deputada Caroline de Tone disse: "Traição? Então havia acordo?" Admitiram, enfim. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: "Tem noção da gravidade do post da Cantanhede? 1. Traição? Então há dever de lealdade entre STF e governo? 2. Ministros interferindo em política partidária. 3. Que papo há entre STF e o governo? Sabemos que isso acontece. O que espanta é a naturalidade com que ela fala disso." O ativista acrescentou: "Rodrigo Pacheco, seu projeto de Pôncio Pilatos, vai lavar as mãos até quando?" A jornalista falou abertamente o que todos sabemos. Mesmo depois de tudo isso, o Senado Federal...
Pode parar. Peraí. Vamos pontuar uma situação aqui. Se você está gostando do conteúdo aí, né, que a gente está trazendo para vocês, deixa o seu joinha, tá? Se você não está gostando, deixa o seu joinha para baixo também, não tem problema. Mas o mais importante é vocês terem uma consciência, tá? Vocês estão num canal livre, independente, que traz aqui para vocês as informações do jeito que tem que ser passadas, não do jeito que interessa ao dono da emissora. Esse é um canal independente, essa é a maior contribuição que o YouTube pode dar para você, né? Uma liberdade de assistir um canal sem rabo preso com ninguém. Aqui no meu canal não tem anúncio do Brasil, país de todos. O governo não está financiando nada aqui. Então, eu, como jornalista, estudei 4 anos para poder trazer para vocês os conteúdos que eu acho pertinente e relevante, né, da forma isenta, para você tirar suas conclusões. Minha ideia aqui não é mexer na sua cabeça, manipular a sua opinião, nada disso, eu não ganho nada com isso. O que eu ganharia? Deixando minha família de lado para trazer um conteúdo aqui para você, ficar aqui na frente da câmera interagindo, só para te manipular? Com que interesse? Nenhum. Não é essa a ideia. O que aconteceu lá atrás é que tudo parecia um mar de rosas, né? Na gestão Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, só tinha uma emissora, que era Brasil, país de todos, para todo lado, né? E hoje isso acabou. Então hoje você enxerga pelo ângulo da emissora do Brasil, país de todos, pelo ângulo do YouTube, pelo ângulo da Jovem Pan, pelo ângulo da CNN, e você escolhe o conteúdo que você tem. O jornalismo vive numa sofrência, né? A gente vem perdendo para os cliques, na verdade. Tem que falar o que chama atenção. E não só a verdade. Mas a gente pode fazer os dois. Falar sobre o que chama atenção falando a verdade, que é o que a gente escolheu aqui no canal. Se você está aprovando a nossa conduta, se você gostou do canal, é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva. A gente está chegando a 100 mil inscritos, graças a você que já abriu o olho para o jornalismo verdadeiro. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe, claro. Tô de olho aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Tá mó barata a interação de vocês. Vamos continuar assistindo, vamos lá. Seguirá omisso? Porque PEC para minimizar futuro não basta quando o passado é catastrófico. O presidente do Instituto Mises, Hélio Beltrão, disse: o Senado aprovou ontem o texto da PEC que limita decisões individuais de ministros do STF. É salutar. O STF, por sua natureza, é um colegiado e deve continuar assim. O próprio STF, sob a presidência de Rosa Weber, aprovou em dezembro passado a emenda regimental 58, que dispõe sobre decisões monocráticas e pedidos de vista, com conteúdo não muito distinto da PEC atual. Então parece que agora se trata de uma briga de poder mais do que de substância, como se fossem 2 cachorros disputando um poste. Por um lado, o Congresso tem mais razão por conta do ativismo descontrolado do STF. Mas mais do que o conteúdo, o timing atual ajuda Pacheco a aprovar a PEC, pois a reputação do STF já não é mais a mesma daquele momento, logo após o 8 de janeiro, quando poucos se questionavam suas decisões. Após a trágica morte de Clériston Cunha, em prisão preventiva na Papuda, soube-se que, além dele, outros 6 réus já tiveram parecer de soltura expedido na PGR por falta de uma decisão do ministro relator dos processos. Ficou na gaveta. Também não ajuda a reputação do tribunal o caso das imagens da suposta agressão ao ministro e sua família no aeroporto de Roma, que até hoje inexplicavelmente não foram divulgadas nem entregues à defesa. E ministros do STF classificaram como traição rasteira o voto do líder de governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista, segundo apurou Eliane Cantanhede. O recado dos ministros é: ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. O STF avança um passo, do ativismo judicial para o ativismo político. Triste Brasil. O vereador Ramiro Rosário apontou: um ministro do Supremo lançou anonimamente uma ameaça ao governo Lula porque o senador petista Jacques Wagner votou a favor da PEC, que limita decisões monocráticas no tribunal.
Existem projetos pessoais acima da Constituição e o PT é o maior beneficiado. Ele exigiu que o senador fosse retirado da liderança do governo. Mais uma intervenção abjeta e antidemocrática desse ministro. Dá uma seguradinha aí, dá uma seguradinha aí. A gente já vai voltar, tá? Mas né, tem coisa que tem que falar. Essa situação tá aí, né, porque aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não quero acreditar em fraude eleitoral, nem nada, mas a gente sabe que tivemos uma direita desorganizada, que deu brecha para esse retorno da esquerda ao poder, certo? Então, isso é um ponto passivo aqui entre todos, a gente concorda e vamos lutar sempre para que o Brasil volte a ter uma transparência, nem que seja mínima, coisa que hoje a gente não está vendo, certo? Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você discorda também, deixa aí o seu comentário. O que eu quero que você entenda é que você também faz parte da luta. O canal não é meu, o canal é nosso. Tá? Quando você está aí do outro lado me assistindo, vendo essas barbaridades que a gente tem trazido aqui, essas notícias absurdas que você não concorda e nem eu, você também pode fazer a sua vez e voz prevalecer. Quando você assiste o Jornal da Globo lá, você não consegue mandar uma mensagem lá, o Bonner não põe aqui embaixo. Mas aqui tá todo mundo vendo, ó. Tá todo mundo vendo aqui no chat o que você tá falando, tá concordando, tá discordando, e no final a gente interage com todo esse conteúdo que você tá produzindo aqui do lado. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para a gente poder estar junto, batendo esse papo legal aqui. Se você chegou pela primeira vez, por favor, eu quero a sua inscrição, é gratuito, não paga nada e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos ao vivo que a gente faz aqui para vocês, o conteúdo ao vivo que a gente faz aqui com o maior carinho no canal Consignado Inteligente, beleza? Conto com a sua inscrição, com o seu compartilhamento desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp e, claro, se você puder e quiser contribuir não só comigo, mas com toda uma equipe que faz a gestão desse canal, iluminadores, técnicos de áudio, editores, tá aqui no comentário o Pix para você contribuir com qual valor você quiser. Fica a seu critério, tá bom? O Thiago agradece toda essa colaboração. Vamos continuar assistindo. O fato de ser uma ameaça anônima revela o quão perigoso se tornou ao país uma corte constitucional politizada. Esse episódio deveria unir oposição e situação, mas claramente o PT se beneficia, desde que Lula foi solto e seus processos anulados com o voto desse ministro. Quem será o ministro anônimo que ameaçou a República pelos jornais? Chantagem e intervenção política marcam a vitória da oposição na PEC que limita decisões monocráticas do STF. Isso só prova que o PT se beneficia de um tribunal politizado. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, quem defende democracia e Estado de Direito não pode deixar de ficar estarrecido com o escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Na verdade, o post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas, ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT. Isso é um absurdo. Vossa Excelência, aliás, faz questão de dialogar e falamos bastante, pelos corredores mesmo tendo ideologias tão diversas, tem uma experiência de anos de política.
de mandatos. Não é possível que numa democracia, num Estado de Direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre executivo e judiciário, e pior, do judiciário querendo se impor sobre o executivo ou sobre o legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O Senado fez, e fez muito bem, de começar a limitar, ainda que timidamente, os poderes desses abusadores da lei e do direito no Brasil. E o presidente Arthur Lira terá a responsabilidade e certamente assumirá o compromisso de pautar ainda este ano esta PEC quando sair do Senado, porque já sai nos próximos dias, depois de aprovada em primeiro turno, reduzindo o poder de ministros do STF de darem decisões monocráticas. É inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada. A chantagem do STF também sobre este parlamento. A forma como o tribunal age politicamente, presidente, chantageando a todos, e a mídia divulgando isso como se fosse a coisa mais normal. Inaceitável. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que a reação ao Supremo está mais forte do que nunca. No domingo eu estarei na Paulista pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Prioridade máxima desse país. Olha isso, presta atenção. Estão chamando os ministros do Supremo de assassinos em virtude da morte de Clezão na Papuda, preso e perseguido político. Não são apenas, são torturam o Clezão, que não teve o atendimento médico que deveria ter, pois estava preso sem as condições da Papuda, e o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal é muito claro a esse respeito. E continuam a família do Clezão, quando dizem que morrem 4 presos por dia no Brasil, como se isso fosse responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados, porque não deram a liberdade para o Clezão, pedida pelo Ministério Público no dia 1º de setembro, há mais de 2 meses. Tem sangue nas mãos, esses ministros que não são apenas são, senhor presidente, estão torturando não apenas essa família, mas milhares de famílias no Brasil, deputado Bongás. E se o PT não se solidariza com a vida humana perdida, o PT não tem a menor condição de defender direitos humanos. Nunca teve. E agora fica ainda mais claro, senhor presidente. É triste ver essa chantagem sendo feita diante das nossas caras, diante das nossas vistas. Mas pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes, no próximo domingo, o Brasil estará nas ruas representado em todos que forem a Paulista às 14 horas, para dizer: fora Alexandre de Moraes, impeachment já, não aguentamos mais os abusos de autoridade, fora, impeachment já, fora Alexandre de Moraes.